Finalmente o capítulo 65 de Shumatsu no Valkyrie está entre nós. E agora saberemos mais detalhes sobre as consequências da vitória de Kin sobre Hades, a comemoração dos humanos e a ira dos deuses sobre a virada da humanidade promete estremecer ainda mais os bastidores da maior guerra já travada em Valhalla! Yo, Geeks! Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 65 de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal, vamos aqui comentar essas consequências. E que capítulo diferenciado, né? Que capítulo diferente. Eu acho que fazia muito tempo que eu não vi um capítulo assim em Shumatsu. Vamos explicar esses mais contextos, né? Esses mais pontos ali envolvendo a Shumatsu no Valkyrie. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar sobre este capítulo. Começamos então o capítulo com a narração de que Hades, o imperador do submundo, foi derrotado. Com uma batalha que ninguém havia previsto o seu final, só que não. Todo mundo já sabia que o Kin iria levar essa, né? Eu acho que nem teve tanta exclusividade, tanto destaque assim para o imperador chinês, né? Para ninguém desconfiar de que o Kin iria levar essa. Mas basicamente na plateia todas as pessoas, todos os que estavam assistindo aquela luta não estavam suspeitando ainda de que o Kin fosse levar essa batalha e de que os deuses seriam derrotados. Na plateia, tanto os deuses quanto também os humanos ficaram em choque com a vitória de Kin. E nós então observamos o Randall então narrando de que Kin mantém o seu braço direito rente ao peito, clamando o personagem ali como o vitorioso e chamando ali o primeiro imperador chinês como o grande vencedor daquela batalha. A plateia fica em silêncio e de repente os humanos explodem ali em Valhalla, comemorando a vitória do imperador. Vemos então Brunhilde dançando com Go, Jack comemorando com Hillock, também vemos ali Okita, Hirschi e Sasaki festejando. Vemos todos os imperadores ali da China e a mãe adotiva de Kin celebrando a vitória do garoto. Cada vez mais ali a humanidade vai consolidando as suas vitórias para se manter vivo nessa batalha entre deuses versus humanos. Os deuses ficam incrédulos com a vitória de Kin, enquanto Alvit sai da sua forma de espada e cai nas mãos de Kin quando ele acaba lhe segurando. Alvit diz para Kin não se preocupar com ela, mas ele diz que não é nenhum problema ajudar a personagem a caminhar. Eles estão felizes pela vitória e Kin diz que foi um milagre eles saírem vivos e vitoriosos dessa luta. De que foi realmente um milagre eles conseguirem vencer e ainda por cima terminar a batalha respirando. Kin então sorri para Alvit dizendo que ele está contente por ela ter confiado nele e basicamente a Valkyria o chama de idiota. Kin então fecha os olhos e não volta mais a abri-los enquanto ele desmaia caindo duro no chão. Alvit então se desespera ao ver Kin desmaiado, enquanto muda a cena para Sasaki e companhia. Eles comentam que Kin desmaiou de exaustão e não é por menos. A batalha consumiu quase toda sua energia. Hirschi então no meio deles acaba se perguntando ali o que quebrou o bidente ali do Hades. E o Sasaki então começa a explicar para ela. Sasaki começa a explicar que por causa ali do bidente do Hades ser parte do sangue do personagem, ele passou a ser parte do corpo ali do Hades. Com a lança ainda viva, Kin pôde ver ali o ponto comum do bidente e assim lançou a fumaça para quebrá-lo.
E aí eu tinha falado pra vocês no vídeo de resumo da luta que aconteceu exatamente isso, né? Não tinha sido revelado naquela época, mas aqui no capítulo foi realmente contado pra nós de que o Kim observou ali que a lança, né, o bidente, havia se tornado um com Hades, né, uma extensão do seu corpo. E aí o que o Kim pôde realmente fazer foi quebrar algo que estava animado, algo que havia ganhado vida, né? Pode ter sido uma estratégia burra do Hades? Pode, mas ao mesmo tempo o Kim soube aproveitar essa brecha para dar a sua vitória. Rish então pergunta sobre ele ter dado um golpe ali com seus poderes, né? O Kim ter dado um golpe ainda maior com seus poderes, e o Sasaki explica que não diretamente. O poder de Kim era baseado em receber e disparar uma energia. Ele recebia com uma mão e disparava os golpes ali com a outra mão, com essa mesma energia que ele acabava emitindo, né? Como a gente percebeu, e muitas vezes ele recebia o dano ali do Hades e depois ele refletia esse poder no personagem, causando um impacto muito grandioso ali nos seus adversários. Mas com a espada foi diferente. A espada tornou-se uma com ele também, então ele usou esse poder para destruir o bidente do Hades. Ele deixou o bidente de uma forma mais fraca ali, assoprando perante ali o poder do Hades, e ao mesmo tempo quebrou o bidente utilizando a espada quando ele se tornou um com a Alphit. No final, Kim transformou seu poder das 4 armas em uma força que podia cortar e estilhaçar. Rish então se surpreende por sua irmã ter conseguido aguentar tamanha acumulação de poder, e o Sasaki chama ela de grande jogadora. Mas que no final, a batalha teve um final grandioso e surpreendente para os humanos. Eles assistem então Kim sair da arena e falam que suas feridas foram profundas, mas que a força dele foi algo inacreditável. Sasaki continua dizendo que se fosse mais um movimento errado, ele poderia ter sido o primeiro a ter morrido, o que acaba sendo uma habilidade pela qual vale a pena arriscar a própria vida, porque assim você consegue abrir vantagem para a humanidade. Ares então visualiza Kim sendo resgatado e quebra o mural da escadaria na ajoelhada, enquanto grita que isso não pode estar acontecendo, enquanto Hermes nem reage. Adamas então sai do salão quebrando a porta atrás deles, enquanto Hermes pergunta onde ele estava indo. E Adamas responde que não se importa com nada das leis envolvendo as batalhas do Ragnarok. Ele mesmo diz que resolverá toda aquela situação com as suas próprias mãos. Hermes então pergunta para Zeus se está tudo bem, enquanto vemos o deus do trovão completamente irreconhecível. A raiva que esperávamos, que teorizamos em todo esse mês de junho, não apareceu. Deu lugar apenas à melancolia. Zeus apenas pede desculpa por ter falhado com seu irmão mais velho, deixando o clima ainda mais tenso perante os seus filhos, enquanto as últimas chamas de Hades estão desaparecendo. Percebe-se que as chamas não desapareceram por total, pelo menos ainda, né? Elas desaparecem, vão desaparecendo, mas a cena corta, ela some assim, mas a chama ela não se apaga, o que acaba sendo algo interessante para a gente poder observar e quem sabe teorizar mais detalhes mais para frente. Randall aparece dizendo que a humanidade havia passado na frente contra os deuses, agora o placar estava 4-3 para a humanidade. Randall então narra que eles estão arrumando a arena enquanto se preparam para anunciar os novos lutadores para a 8ª rodada. Vemos então Brunhilde no lugar que Kim e Alvord estão sendo cuidados, levando ali os seus primeiros socorros. Kim se ferrou demais, perdendo um braço, enquanto Alvord está inteira, mas completamente fragilizada. Os médicos alertam que o estado de Kim e também ali da Valkyria é crítico. Agora só depende da vitalidade dos dois para que eles possam se recuperar.
Go fica triste ali por Kim e também pela sua irmã, mas ao mesmo tempo ela fica contente que a humanidade só precisa de mais 3 vitórias para vencer o duelo. A Valkyria, então mais nova, percorre um bom caminho atrás da Brunhilde, enquanto a mesma parece preocupada com algo, como se estivesse procurando alguém, até que ela encontra Adamas. Ou melhor, até que Adamas encontra ela. A presença do Deus perante elas ali é algo inacreditável. Adamas então pergunta para Brunhilde onde a mesma escondeu Kim, enquanto Go fica escandalizada com a pressão do poder ali do deus grego. Brunhilde se põe de joelhos perante Adamas e diz que está contente em ver que ele está bem, mesmo depois desses anos sem visualizá-lo durante os encontros. Go mais uma vez fica assustada por ver sua irmã ajoelhada para Adamas e depois fica espantada por entender quem era a pessoa que estava na frente delas. Um dos principais deuses gregos estava bem à frente das personagens e ela ficou simplesmente em choque. Adamas então grita com Brunhilde para lhe contar o local onde Kim está e a Valkyria nem reage. Ele corta o pilar perto delas como se fosse papel, e mesmo assim a responsável pela humanidade no Ragnarok nem se mexe. A Valkyria então diz, suando frio, que não pode lhe dar a resposta. E então Adamas diz que aquilo era a resposta errada e parte para atacá-la. Então algo muito rápido percorre o local e apenas podemos ver a mão de Adamas sendo decepada com o fluido saindo dela. Sua mão cai ao seu lado enquanto vemos Beelzebub se aproximar. Ele diz para Adamas não atrapalhar o andamento do Ragnarok. Beelzebub diz que não quer que tire sua diversão, enquanto Adamas diz que isso não é problema dele, enquanto os dois se encaram. Basicamente, o Beelzebub salvou ali a Brunhilde e a gente nem sabe o que atacou o Adamas. Beelzebub então pergunta ali para Adamas se ele vai mesmo continuar com isso, enquanto seu rosto se distorce de raiva ao se lembrar do seu irmão. Ele decide ir embora, mas promete a todos naquele lugar que assim que a batalha acabar, ele vai matar o Kim. Brunhilde agradece Beelzebub por ter ajudado ela, mas Beelzebub diz que a raiva dos deuses está transbordando contra os humanos. Enquanto Beelzebub diz que a raça humana despertou uma ira sem igual aos deuses, assustando Brunhilde e também Go. Vemos então que Odin e Loki parecem também estar perseguindo o lugar na qual Kim está sendo tratado. Os deuses sentiram demais a derrota de Hades e a situação parece ainda mais desagradável para os humanos. Somos transitados então para Buda, que está deitado no chão perto de uma árvore comendo ali alguns doces. Não tem como não notar, né? A árvore é praticamente uma referência a Yggdrasil, né? Ou ao Eren, sabe que o Buda agora é o Eren? Mas o que é refletido é que é uma referência clara a Yggdrasil, né? Tem algumas conexões e provavelmente seja uma referência ali a essa árvore tão conectada à mitologia nórdica e também a Odin. Buda está muito satisfeito com o clima que aquele lugar está proporcionando, até que os pássaros começam a fazer muito barulho. Uma figura andando com sapatos diferenciados se aproxima de Buda, indignado que depois da luta ele ainda está deitado naquele local, enquanto Deus parece estar intrigado com a presença do ser. Então, finalmente nós vemos a apresentação de Sakata Kintoki. Ele parece ser um híbrido de humano com Oni e ele possui um chifre na lateral da sua testa e suas unhas são mais compridas que o normal. Além de que, parece que a sola dos seus sapatos tem lâminas parecidas como de um machado, enquanto carrega um barril consigo. O personagem tem a cicatriz na sua face e mostra que tá bonitão mesmo.
para variar em mais uma questão somatória dos personagens de Shumatsu no Valkyrie, né? Tá difícil achar um personagem feio. É o Zeus, né? O Zeus é o mais estranhinho, o mais bizarrinho ali de Shumatsu, mas é difícil achar um personagem feio em Shumatsu no Valkyrie, né? Sakata diz que procurou Buda no hospital, mas não lhe achou, então veio até aquele lugar. Buda diz que está bem e que aquele lugar é muito melhor que um quarto de hospital. Sakata então abre o barril e Buda se encanta com o que está lá dentro. São vários doces, para ele com a marca de Kintoki. Afinal, Sakata no folclore japonês é a principal figura em relação às crianças. E se eu não me engano, no Japão, o dia do Sakata Kintoki é o dia das crianças, né? Então esse personagem, ele é muito apegado ali aos contos infantis e até mesmo o padrão que o menino no Japão deve seguir. Buda então fica feliz pra caramba com o presente, mas logo eles são levados ao assunto do porquê Sakata estava ali. Por que Buda realmente estava naquele lugar e por que ele queria encontrar o personagem. O deus revela uma certa intimidade com Sakata, chamando ele de apenas Kin, e diz que ele tem um pedido para o Meio-Oni. Kin abre um sorriso dizendo que não pode negar um pedido do seu grande amigo. E Buda lhe chama de precioso. Então Kin pergunta o que ele deve fazer e Buda diz que ele quer que Kintoki investigue uma certa pessoa. Ele fica intrigado sobre quem ele deve investigar e essa pessoa é o responsável, o possível responsável pelo Ragnarok, enquanto Buda diz isso a sério. Nós observamos que Buda revela para nós que essa pessoa é nada mais, nada menos do que Sigfried, ou Sigurd, o grande matador de dragões, um dos grandes heróis da mitologia nórdica. E aqui, meus amigos, aqui parece que a coisa começa a mudar, né? Shumatsu parece que ou vai ganhar um novo spin-off, porque nós estamos chegando na metade, né? Chegamos na metade do mangá. Nesse exato momento chegamos na metade do mangá. É até mesmo dito ali pela Go de que se os humanos vencerem mais 3 batalhas, eles serão os vencedores do Ragnarok. Ou nós teremos aqui um acréscimo, uma expansão da lore no mangá principal. A gente já teve 2 histórias, né, de Shumatsu no Valkyrie ali, uma com o Kita Souji, né, na qual ele aparece em outra trama, em outra história que agora eu não lembro agora, e tem um spin-off também do Lubu, né, tem uma história envolvendo ao Lubu que também é interessante, é um spin-off de Shumatsu no Valkyrie. Mas o Sakata Kintoki, ele tem um ponto principal. Ele é uma das pessoas, ele é uma das figuras mais amadas do Japão, né? Essa lenda é uma das lendas mais amadas no Japão. Todas as crianças amam o Sakata Kintoki. Então eu acho que pode vir um spin-off especial para esse personagem. Ou nós teremos uma saga exclusiva focada no Sakata Kintoki para ele investigar ali o Sigurd. O que acaba sendo algo diferenciado, já que o Sigurd / Sigfried, ele não está na lista dos humanos para lutar em Shumatsu no Valkyrie. Então, por isso que a minha aposta seria mais convincente para algo focado no spin-off em relação ao Kintoki. Mas, como nós estamos chegando na metade do mangá, provavelmente teremos alguma expansão da sua lore. Provavelmente teremos essa explicação do porquê que o Ragnarok está acontecendo. E talvez tenhamos ali algum tipo de conexão entre a Brunhilde e também ali ao Sigfried. E também porquê que a Brunhilde acabou invocando o Ragnarok. Será que o seu amor foi perdido? Será que esse humano, metade Deus, acabou realmente roubando o coração da nossa Valkyria e ela quer vingança contra os deuses a partir de agora? Só iremos saber no próximo capítulo, porque nesse momento o capítulo 65 chega ao seu fim.